Bem-vindo aqui para mais um vídeo que nós vamos conversar sobre a nossa Bolsa de Valores. Nesse segmento de vídeos, chamado Análise de Cenário, que chega ao vídeo de número 96. Quando nós fizemos análises aqui no canal, nós temos mais ou menos uma coluna vertical que define para nós como nós vamos analisar empresas para colocar na nossa carteira. Em primeiro lugar está a análise de cenário, então a gente olha para o cenário internacional, cenário local, depois o quanto isso influencia na segunda fase aqui, que é o projeto onde uma determinada companhia está inserida, e por fim nós olhamos para os indicadores fundamentalistas que nós sempre mapeamos aqui. Então quando a gente olha tudo isso, se houver uma conformidade, essas empresas estão qualificadas para entrar na nossa carteira. O que ocorre, no caso específico, é que nas últimas 2 semanas o cenário político ele acabou sendo tomado por 2 fatos relevantes, que foram buscas de apreensão sobre 2 deputados federais, deputado Jordi, deputado Ramagem, e isso chamou a atenção da sociedade brasileira como um todo, mas um terceiro fato veio acontecendo, ou pelo menos tomou uma proporção maior, principalmente na semana que está passando. Hoje é dia 27 de janeiro de 2024, que foi com relação a uma possibilidade de interferência do governo federal sobre uma empresa privada, a Vale. Nós vamos dar uma olhada como isso aí aconteceu, até dando quase a entender que nós estamos fazendo um dossiê, embora não seja essa a intenção aqui do canal. E nós vamos começar aqui por esta reportagem que está colocada na Infomoney, e essa reportagem ela nos diz o seguinte, veja: Mantega, presidente da Vale. É uma pergunta, né? Será que ele vai? 5 pontos aqui que mostram como esse evento segue improvável, apesar, e é curiosa essa palavra aqui, novos rumores. Isso porque, na época dessa reportagem, assinada aqui por Lara Risério, ela é do dia 28 de julho de 2023. Mas veja que esses novos rumores reportam que isso já vinha sendo colocado, inclusive na mídia especializada, há mais tempo. Que eu tenho lembrança, no final de janeiro de 2023 já se falava sobre esse assunto. E se você for ver mais abaixo aqui na reportagem, ou seja, no que anda, como a reportagem ela se desenvolveu, então rumores não são exatamente novos. Então aquilo que eu disse, né, eles já eram há mais tempo, onde ele dá conta de que o atual mandatário do Poder Executivo, ele tinha essa intenção de colocar o ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega, para ser diretor-presidente da Vale. E quem é Guido Mantega? Guido Mantega, aqui na Wikipedia você vai ver, né, ele é, na verdade, o ministro da Fazenda do Brasil mais longevo de todos os tempos. Ele ficou aqui de 27 de março de 2006 até 1º de janeiro de 2015. E ele, na verdade, passou por todo esse processo e lá no final, em 2015, estava à frente de um desenvolver da nossa economia que colocou o Brasil na maior crise recessiva de toda a sua história. Foi a maior recessão essa, inclusive, pior do que em tempos de guerra e de tempos pandêmicos como esse período pandêmico que nós passamos recentemente. Então, só para a gente ter como referência. Além disso, ele está muito tempo aí circulando, ou esteve muito tempo circulando pelo governo do partido do atual mandatário do Executivo. E agora, trazendo a tempos presentes aqui nessa notícia da Suno Notícias, veja que ela é assinada por João Vitor Jacinho, e a reportagem é do dia 24 de janeiro de 2024, portanto, ela é de 3 dias atrás. Hoje, como eu disse, né, é 27 de janeiro de 2024, um sábado pela manhã. Então, ministro de Lula liga para acionistas pedindo Mantega na Vale. Então, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, ligou para os acionistas, os principais acionistas. E essa informação ela vem através de uma reportagem feita pelo colunista da Globo, o Lauro Jardim. E o que diz esta informação?
Veja aqui, ou essa coluna, as ligações do ministro para os acionistas da Vale teriam sido feitas a pedido do atual mandatário do Executivo do Brasil. E o Conselho de Administração da Vale, essa informação aqui é importante, ele vai se reunir no dia 31 de janeiro de 2024, então hoje é sábado, vai se reunir na quarta-feira. E a finalidade dessa reunião é exatamente onde será definido pela permanência ou não do atual presidente da Vale, Eduardo Bartolomeu, aliás. E que atualmente, então, como eu disse, ocupa o cargo de CEO da companhia. E a verdade é que o que o governo pretende é que nessa troca seja eleito, então, o nome indicado, que é o do Manteiga. Há muito ruído político sobre a ida de Manteiga para a presidência da Vale. Mas eu não acredito nisso. No máximo, uma cadeira no Conselho de Administração. Quem é que está dizendo isso? Fernando Ferrer, o analista da Empiricus Research. Por que ele considera isso? Porque os controles de governança eles estão muito bem estabelecidos e, na verdade, os mecanismos ali existentes acabariam, ao máximo, tentar evitar que isso aí acontecesse. Além disso, tem outra questão aqui, porque os acionistas querem Manteiga longe da presidência da Vale. Quem são esses acionistas? Daqui a pouquinho nós vamos dar uma olhada. Isso aí segundo a coluna, então, lá do Globo, sobre o qual é feita essa reportagem. A publicação lá do Globo ainda afirma que a escolha do presidente da Vale deve seguir uma antiga regra da companhia, que seria de um consenso entre os acionistas principais, e que o ex-ministro não teria apoio de outras figuras importantes na mineradora. Bom, então aqui está o João Vitor Jacinho, e vocês quiserem saber mais sobre ele, que é quem está fazendo essa reportagem da Suno Notícias, você pode acompanhá-lo. Desenvolvendo aí no nosso raciocínio, veja essa reportagem do Poder 360, ela é do dia 25 de janeiro de 2024 e quem assina ela é o Eric Napoli. E o que diz essa reportagem é que o presidente Bolsonaro e mais o antigo ministro no caso ele era ministro da Economia, Paulo Guedes, reduziram de 26,5% para 8,7% o capital do Estado sobre a Vale. E aqui, esses infográficos aqui, depois eu estava olhando, eles são bastante antigos. Então veja aqui, antigamente, lá em 2019, a Vale, no caso, tinha como principais aqui acionistas a Litel, que tinha 24,4%, e o BNDES Participações, que tinha 6,1%. E atualmente, aliás, lá em 2022, por isso que é antigo, agora nós estamos em 24, então não conta ainda o ano de 23, a Previ aqui estava com 8,6% do capital, sendo que lá ainda tinha a Mitsui e mais a BlackRock, que são esses acionistas para o qual o ministro de Minas e Energia então teria ligado a fim de tentar contar com eles para emplacar o Guido Manteiga. E no caso aqui, veja que a Litel, eu não falei sobre isso, mas eu acho que ela era uma holding composta por 3 fundos principais. Eu listei não, a reportagem lista aqui embaixo. Um deles é, no caso, a Previ, que é a Caixa de Previdência dos funcionários do Banco do Brasil, e também aqui pela Petros, que é também na mesma linha, previdenciária, só que dos funcionários da Petrobras, e a FUNCEF, que é dos economiários federais. E esses aí são grandes fundos que lá, você volta e meia eu falo aqui no canal, os chamados institucionais. Então eu faço referência aos investidores estrangeiros, aos grandes grupos internacionais de investimento, como por exemplo a BlackRock, a Mitsui aqui, que é japonesa, e também depois eu falo sobre os institucionais, que são esses fundos, e por fim eu falo de nós que somos os acionistas minoritários. Então o que acontece é que na redução da participação, isso aqui está desatualizado, você pode ver aqui, que no caso a Capital Group, que é americana, ela tinha 13,6%, isso aqui diminuiu bastante, e o governo federal ficou com esses 8,6%, que eu acho que até diminuiu um pouco mais, e também com a participação aqui de 12 Golden Shares, que eu já vou explicar
ou pelo menos utilizar a reportagem para explicar do que trata. Então, o que acontece é que ao longo do ano de 2023, o próprio fundo Capital Group ele veio reduzindo a sua participação. Então ele sai desses 13,5 para 4,9. Veja que ele reduz bastante a participação. Dessa forma, veja, eu marquei isso aqui para você ter a compreensão, né, que a Vale passou a ser uma corporation de fato, uma empresa de controle privado. Então, para ser corporation tem que obedecer esses requisitos, um capital diluído e sem nenhum investidor com mais de 10% das ações. Portanto, né, a interferência do governo, ainda que ele tenha alguma participação, na realidade ela é irrelevante e não é o suficiente para que ele possa fazer nomeações. E com relação aqui às Golden Share, veja que o governo tem 12 ações desse tipo e o máximo que ela permite é que o governo ele se posicione de forma significativa na venda ou encerramento de atividades, como por exemplo jazidas, ferrovias e portos, e também permite ainda eleger ou destituir integrante do Conselho Fiscal, que no caso aí o ex-ministro Guido Mantega parece que não tem a qualificação para essa questão. E lá no final de 2023, veja, 73,88% das ações elas pertenciam a investidores minoritários, como nós somos aqui no caso do canal. Então não tem como o governo, por esses quesitos, fazer uma interferência direta, mas veja que ele pode ligar para esses acionistas aqui pedindo a participação dos seus votos, a Mitsui, BlackRock e a Previ principalmente, que é uma forma, né, de interferir sobre uma empresa privada. E a questão vai evoluindo. Veja essa reportagem aqui do Globo, ela é uma reportagem assinada por Vinícius Neder e ela é do dia 25 de janeiro de 2024. E veja que o atual mandatário, ele quer o Mantega na Vale. Entenda porque o governo ainda tem influência na mineradora. Aqui eu peguei poucos pontos, mas eu vi que parte da imprensa realmente estava junto com o governo nessa tentativa. Nas 2 últimas semanas, o Planalto voltou à carga com a ideia. Então, mais ou menos o que eu estava falando. E veja que, enquanto essa ideia está correndo, tem a questão aquela envolvendo os 2 deputados federais que sofreram busca e apreensão nas suas residências. Então, no dia de hoje, aqui no caso dia 25, né, o presidente usou as redes sociais ainda para criticar a empresa. É uma forma de jogar pressão sobre a empresa. Mas, né, veja que o nome daquele que é tentado pelo atual mandatário do executivo não é bem visto entre os sócios privados da empresa e também os investidores do mercado. Além disso, aquilo que nós havíamos mencionado anteriormente, do ponto de vista de governança, as regras são muito rígidas para a definição do CEO. Então, para dificultar ainda mais o caminho do ex-ministro, como uma corporação, a Vale adotou uma série de regras de governança corporativa para a indicação do seu CEO. Então, olha só o que menciona aqui, ó. Nenhum dos observadores da gestão da mineradora crê que o ex-ministro tenha currículo suficiente para passar por esse crivo. Então, veja que quem é interno à companhia está dizendo, olha, ele não tem a qualificação. E que a última coisa que uma mineradora precisa é de problemas aqui, né, com o governo. Isso porque o governo quer exercer influência sobre a mineradora, que já que há essa consideração da inexistência de currículos e também a crítica do governo perante a sociedade, a mídia social no geral, mas acontece que, veja aqui, ó, ferrovias são concessões do governo. E a Vale tem concessões de ferrovia. Então, tudo isso aqui começa a entrar dentro da conta pela exigência do governo. Então, se ele coloca isso dentro da mesa de negociação, até a gente pode entender que talvez, será que tem algum viés de uma ameaça? Será que tem algum viés de uma chantagem? Não sei. Aí eu vou deixar para você ficar com a sua conclusão. Bom, e além disso, veja que na reportagem aqui atrás, ó, reparação por rompimento de barragem
pesa sobre isso? Um importante foco de pressão são os acordos bilionários de reparação pelas tragédias aqui, no caso de Mariana e Brumadinho. Em meio às pressões sobre a sucessão da empresa, veja que o atual mandatário do executivo, ele vem com críticas à Vale nas redes sociais, aquilo que eu tinha falado. 5 anos de Vale ele publicou e nada de fazer para reparar a destruição causada. Outro foco de pressão, como eu disse atualmente, é pressão sobre as concessões, principalmente de ferrovia, que faz o transporte, né, das minerações feitas pela Vale. Então o novo governo do PT começou a negociar essas renovações, que são essas concessões, e coloca isso aí na mesa, podendo não renovar se caso não seja aceito o nome do ex-ministro. E aqui uma reportagem da Money Times que só reforça tudo isso que nós temos. Ela é assinada aqui por Márcio Juliboni e essa reportagem também está junto no pacote do dia 25 de janeiro, que foi quando as coisas começaram a tomar maior repercussão. Então, veja bem aqui, ó. Manteiga na Vale. O rolo compressor do atual mandatário do Poder Executivo, que visa emplacar o ex-ministro lá, um cargo que paga 60 milhões por ano, ou seja, 5 milhões por mês. E se nós formos dar uma olhada aqui, eu só peguei alguns pontos, né, que a gente pode debater aqui nessa reportagem. Ela reforça outras coisas que vieram acontecendo, mostrando que tem uma certa sequência e uma veracidade nas informações. Mas o Manteiga na Vale, então 2 pontos, ó. Alexandre Silveira liga para os acionistas. O atual mandatário do Executivo critica a Vale, como a gente viu, pelos 5 anos de Brumadinho, e também, no caso aqui, ó, veio a presidente do PT defender Manteiga na Vale, e ela diz o seguinte, ó, pouquíssimos brasileiros são tão qualificados como Guido Mantega para compor o Conselho da Vale. É curioso porque o Conselho tem uma opinião diferente, me parece que eles têm maior conhecimento sobre essa questão do que a presidente do partido, e que é uma política lá no final das contas. E também reafirma aquilo que o mercado como um todo está com esse conhecimento, que a Vale de 2024 está mais blindada contra pressões políticas. E no andar da carruagem, veja essa reportagem aqui da Bloomberg Linha, ela é uma reportagem assinada por Mariana Durão, e ela é do dia 25 de janeiro de 2024. Então ficou tudo concentrado basicamente nesses dias, 24, 25, 26 e no dia de hoje, né, dia 27, com praticamente a gente chegando num desfecho disso que quase tem uma característica de dossiê. Mas veja, Vale, BHP e Samarco terão que pagar 47 bilhões por desastre de Mariana, diz a Justiça. Então, curiosamente, saiu a decisão da Justiça justamente em meio a toda essa confusão. Mas, como dizem aí o pessoal que analisa a questão política no Brasil, existem muito dessas coincidências. Então veja que as empresas em questão terão que pagar 47 bilhões em compensação por danos causados pelo desastre do rompimento da barragem de Rejeitos de Mariana. No vídeo anterior, eu vou deixar ele aqui no final para você. Quando a gente está analisando as demonstrações financeiras da companhia, a companhia faz normalmente ela faz um ponto que liga com aquilo que a gente chama formulário de referência, que é como se fosse contando a história da companhia ao longo do ano. Lá nas demonstrações financeiras, se vai dizer o seguinte, olha, eu tenho provisões aqui que são feitas. E ela aponta para o formulário de referência, a gente entra lá e olha, ver para onde estão indo aquelas provisões. Tem alguns casos que estão sob sigilo, que é o caso que nós vimos no vídeo anterior, tem casos que são abertos e são do conhecimento. Então, será que a companhia ela já não tinha um provisionamento para valores parecidos? E veja que lá nesses provisionamentos, normalmente eles aparecem da seguinte forma. O que é o possível de se pagar, o que é o provável de se pagar e o que é o remoto. O remoto é normalmente aquilo que está sendo pedido na justiça. O possível é quando tem depende do ajuste que vai ser feito dentro das negociações. Elas podem ser judiciais, mas também podem ser extrajudiciais no caso das arbitragens. E também o provável. Provável é aquilo que a companhia se dispõe ao pagamento, então para isso ela faz
reserva. E veja aqui, ó, a decisão permite que empresas possam apelar ainda da decisão, então ela não é definitiva, e os danos também devem ser ajustados para refletir as correções que são necessárias. Então ainda carece de apelação, que eu não sei se vai ser o caso, porque, na verdade, veja aqui, ó, as empresas vinham buscando um acordo negociado fora dos tribunais, aqueles extrajudiciais, e ofereceram pagar 42. Esse aqui seria o provável. Então, se nós formos olhar, eu não olhei, né? Mas se nós formos olhar, provavelmente nós vamos encontrar lá no formulário de referência já a reserva desses 42 bilhões para pagamento. Ou seja, essa decisão pouco afeta quando se tem uma governança mais consistente. A sentença foi emitida em resposta a um pedido, isso aqui é bem curioso, ó, pedido dos promotores públicos de 2 estados afetados e do governo federal para um julgamento antecipado da ação civil usada como referência no caso. Então o próprio governo federal já estava ali dando uma estocadinha para ver se acelerava isso, que para mim também é uma forma de interferência. E na nossa análise, que aqui quase se assemelha a um dossiê, veja na parte economia do G1, assinado por Ana Flor, então do dia de ontem, dia 26 de janeiro de 2024, sai a seguinte informação. O atual mandatário do Executivo desiste de emplacar Manteiga como presidente da Vale. E aqui eu fiz uma referência curtinha, né? O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, deu entrevista e ele afirmou o seguinte, que o atual chefe do Executivo, lá colocado, nunca se disporia a fazer interferência direta em uma empresa de capital aberto. Será? Os indícios todos parece que dão conta do contrário. Mas o fato é que essa história toda contada, então, aparentemente esse é o desfecho, embora às vezes a gente tenha visto que o governo ele volta nas mesmas questões, mas ela serve para nos mostrar que o nosso mercado é um mercado bem sujeito a interferências. Então a gente precisa ficar bastante antenado, bastante ligado, para verificar, assim, principalmente as empresas as quais fazem parte das nossas carteiras, por exemplo, elétricas. É de gerar uma desconfiança porque que as principais companhias não participaram, no final do ano passado, em dezembro de 2023, do maior leilão da história para o segmento de transmissão. Por que será? E depois nós vamos ver quem foram os ganhadores. São empresas de cunho internacional com muita afinidade do ponto de vista ideológico do governo e que, em alguns casos, até mencionaram como tendo ajudado o governo dentro do processo eleitoral de 2022. Será que é também mais uma mera coincidência? Por isso, eu concito sempre aos investidores que você tem que ter sempre um olhar de malícia sobre as coisas que acontecem no Brasil, porque isso aí é o cenário que determina os projetos e que depois vão refletir dentro dos indicadores fundamentalistas da empresa. E isso aí é que faz a gente ter um pouco mais de confiança na hora de fazer os nossos investimentos. Bom, mas dito isso, eu vou ficando por aqui. Eu espero você tenha gostado, porque eu me despeço de você, desejando que você fique com Deus e deixando, como sempre, o meu grande abraço!